Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Canelada e sim, o pilhado mais uma vez se rendendo ao Verdão e crava sim que o Palmeiras hoje joga um melhor futebol do que o Flamengo. Todo mundo sabe que ele é flamenguista roxo, mas ele reconhece o momento do Palmeiras sendo muito melhor do que o Flamengo dele. Então tem muita coisa aqui, você vai ver o pilhado, você vai ver aí o piperno, todo mundo se rendendo ao nosso Verdão que venceu mais uma e segue líder do Brasileirão. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vence o Fluminense na Arena Barueri, dentro de casa e num jogo muito bom de se ver. Isso tem que ser dito. Que jogo bom de se ver. Chances de gols para os dois lados, os dois times tentando gol, criando jogadas, né? Os dois times sem se acovardar, na verdade, e um jogo gostoso, sem ser os jogos muitas vezes chatos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro no geral, burocráticos, e um Palmeiras, meu amigo, que chega a 6 jogos sem perder. E não apenas 6 jogos sem perder, 5 vitórias e 1 empate. Nos últimos 6 jogos do Palmeiras, são 5 vitórias e 1 empate. É um número muito importante para esse Palmeiras do Abel Ferreira, que ainda tem uma outra anotação que eu fiz aqui, que é importante de trazer, que o Palmeiras está invicto agora a 21 jogos como mandante. O Palmeiras chega hoje, nesse jogo contra o Fluminense, a 21 jogos de invencibilidade dentro de casa. Ou seja, é um Palmeiras que começa muito forte a temporada. Foi uma temporada que começou com pressão. A temporada passada teve manifestação. A Leila, com a coragem de sempre, bancou o Abel Ferreira, fez contratações importantes. Na minha opinião, as melhores contratações do futebol brasileiro foram do Palmeiras, porque para mim Marlon Freitas e John Arias são 2 jogadores muito pontuais e que podem ser muito decisivos pelos valores que eles custaram. E aí, é o Palmeiras que soma, nesse momento, a gente tem o Palmeiras em confronto contra times da Série A. Foram 8 duelos contra times da Série A até o momento. 7 vitórias e 1 empate. Contra times da Série A, nesse ano, o Palmeiras ainda não perdeu. 8 confrontos, 8, 7 vitórias e só 1 empate. O Palmeiras venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Santos, venceu o Mirassol, venceu o Internacional, venceu o Vitória e agora vence o Fluminense. E só 1 empate contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ou seja, é um Palmeiras que dá, sim, frio na barriga nos seus rivais nesse começo de temporada. É um Palmeiras que começou a temporada com sangue nos olhos e jogando bem, com um time que está criando chances de gol. O Vitor Roque, meu amigo, ele faz cada jogada de força. O Alan crescendo, Andrés Pereira numa temporada sensacional por enquanto. Tudo indica que ele vai ter a melhor temporada em números da sua carreira. Tem a chegada do John Arias, o Marlon Freitas, que chegou também se posicionando como um dos líderes do time, e é um Palmeiras que tem que ser temido pelos seus rivais. Bruno Prado, eu vou começar por você, porque você falou, durante grande parte desse começo de ano, que o Palmeiras não foi tão mal quanto dizem no ano passado. Que ele chegou, mas acabou perdendo para o seu grande rival no momento, que também é uma superpotência financeira do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Agora, Bruno, nesse momento, é bom o Flamengo começar a prestar atenção, porque o começo de temporada do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo, e eu digo mais, eu vejo esse Palmeiras com mais sangue nos olhos
que o Flamengo. É um Palmeiras que perdeu competições importantes no ano passado, mas pelo jeito não foi aquele time que sentiu. Pelo contrário, parece que ele se fortaleceu para tentar os títulos nesse ano, Bruno Prado. Sim, boa noite, Pilhado, boa noite a todos, Piperno, Mauro. O Palmeiras começa muito bem. O Palmeiras, no Campeonato Paulista, ele começou alternando os times, como o Abel fez já no ano passado. E aí teve alguns tropeços, teve um jogo muito ruim lá em Novo Horizonte, teve a derrota com o time reserva em Ribeirão Preto, mas venceu os 3 clássicos, fez o que tinha que fazer. Ele jogou a primeira fase para classificar sem sustos e também para fazer uma pré-temporada no meio, já que não dão uma pré-temporada, ele faz de alguma maneira. E agora ele tem jogado com um time mais consolidado, com um time que hoje é uma base titular do Palmeiras, e o time está jogando bem. O Palmeiras, ele trouxe 2 reforços, como você falou, e 2 jogadores de qualidade que acrescentam ao elenco. Foram mais, acho que ajustes, claro, e também para fortalecer, né? O John Arias ainda está entrando aos pouquinhos. Hoje ele entrou também durante o jogo. Marlon Freitas é um titular e no início do ano o Palmeiras pensava em contratar um camisa 5, um primeiro volante, além do Marlon Freitas. E pelo jeito eles desistiram de fazer, porque o Marlon se adaptou bem nessa função, que ele já fez outras vezes, mas ele não é aquele marcador forte, implacável. Ele é um cara de muita qualidade com a bola no pé e funcionou. Tá jogando ali com o Andréas Pereira, em algum momento pode jogar o Evangelista ali com eles também. Então, o Palmeiras, ele tá bem, é um time forte. Como eu falei, acho que no ano passado, claro, teve uma queda no fim do ano. O time teve não só na final com o Flamengo, na reta final do Brasileiro houve uma queda de rendimentos. Isso é um fato. Eu acho exagerado, assim, considerar que foi tudo uma porcaria, tudo ruim. Aí eu acho que é exagerado, que o Palmeiras brigou com o Flamengo até o fim. Faltavam, sei lá, 6, 7 rodadas, até menos. O Palmeiras liderava o campeonato. E aí, no final, o Flamengo teve mais fôlego, rendeu melhor na reta final. O Palmeiras teve uma queda e perdeu o campeonato. E a final da Libertadores foi um jogo que o Palmeiras realmente não jogou bem. O Flamengo venceu por 1-0 e foi o campeão. Mas não tem jeito, acho que o que você pode controlar, os técnicos falam muito de não dá para controlar tudo e não dá para controlar o resultado. O que você pode controlar é que você seja, desde que você tenha elenco, força, dinheiro, e o Palmeiras tem tudo isso, o que você pode controlar é botar o time para brigar sempre. Isso dá para fazer. E o Palmeiras, ele dá ao seu treinador um respaldo para fazer isso, né? O Abel segue no comando. O Abel continua trabalhando e eu acho muito mais fácil você acertar o que precisa acertar com um cara que já está lá e que, mesmo que em algum momento pegue no pé dele, mas ele vai ter muito apoio sempre. Pode ter uma parte que pega no pé dele, mas ele vai ter sempre muito apoio, porque ele é um ídolo do clube. Acho que é muito mais fácil acertar com ele, que já mostrou competência para isso e que está muito adaptado ao cenário do Palmeiras, que às vezes pode vir um cara também competente, só que ele não se adapta ao clube. O Abel está totalmente adaptado ali. Do que trazer um cara que é uma aposta, assim, seja quem for, não estou nem dizendo, com certeza o Palmeiras traria um cara muito bom, um dos melhores aí que estão à disposição do nosso mercado, mas de qualquer maneira, independente de quem seja, é uma aposta, porque não dá para saber o que vai acontecer. O cara às vezes chega aqui não dá certo com o elenco, não dá certo com algumas particularidades que todo clube tem. O Abel já está lá, a não ser que ele esteja assim muito desgastado mentalmente, que foi uma coisa que eu cheguei a pensar em alguns momentos. Não duvido que ele vá embora porque ele está cansado, mentalmente mesmo. Mas não, ele segue aí e tem contrato esse ano e o próximo, até o fim da gestão da presidente. Isso tem muito a ver com a relação entre os dois de confiança, a permanência dele também. O Palmeiras é um time que vai brigar por tudo de novo. Esse vai ganhar, não tem como saber, mas que ele vai de novo brigar, de novo ser competitivo, e não é fácil fazer isso. Às vezes é meio minimizado, principalmente quando não ganha. Tá bom, chegou, mas não ganhou, mas chegar todo ano é difícil. E o Palmeiras chega. Por mais que você tenha elenco, tenha estrutura, não é sempre que você consegue mobilizar todo mundo, não é sempre que você consegue montar um time que se encaixe coletivamente. E eu repito, uma coisa que eu falo muito aqui, e eu acho que é importante. Houve uma mudança grande no elenco. E além de outras questões que ocorreram, claro, não é só isso, isso pesou sim para o Palmeiras não ganhar um dos grandes títulos em 24, ganhou o Paulista, e não ganhar nenhum título em 25. E eu imagino que o Palmeiras hoje ele já tem um time mais consolidado, porque esse elenco é o mesmo do ano passado. Houve uma mudança que começa no meio de 24, aí uma mudança radical em 25, agora não. Agora é uma manutenção, reforçando um elenco que já era forte. E se tem uma coisa, né, que tem que ser falada desse Palmeiras,
é que, ao contrário até do Flamengo, ao contrário de muitos clubes, né, tem clubes que às vezes eles desligam. O Palmeiras, ele nunca perde o sangue nos olhos. Eu não vejo o Palmeiras do Abel Ferreira perder o sangue nos olhos. Ele pode entrar numa má fase, ele pode jogar mal, ele pode não criar, mas não é um time soberbo, não é um time displicente, não é um time acomodado, como muitas vezes eu já vi até o Flamengo, que é o grande concorrente desse Palmeiras ali, sempre nessa disputa por títulos. O Abel Ferreira, se tem uma coisa que ele consegue, é não deixar jogador soberbo, é não deixar jogador acomodado. E ele consegue arrancar isso do time do Palmeiras. Agora, claro, tem uma cobrança, não conquistou título no ano passado de repercussão, não conquistou título no ano retrasado. Agora, vejo muito também mérito na Leila Pereira, hein? Porque ela tem que ter muita coragem, ela tem que ter muita firmeza para bancar o Abel Ferreira a cada vaia da torcida, porque o Abel Ferreira mesmo, ele não esquece as vaias, os xingamentos que ele recebe. E a Leila, ela banca, ela continua com o Abel. E para mim, eu sei que é uma opinião polêmica, Marlon Freitas e John Arias, para mim, quem contratou melhor na janela de transferências foi o Palmeiras, tá? Aí dizem, cala a boca, pilhado, o Flamengo contratou o Paquetá. Eu acho pagar 25 milhões de euros no John Arias melhor para mim, para mudar um time, do que 40 milhões de euros num Paquetá. O Marlon Freitas é um jogador de muito talento também e muito mais barato. Eu achei as duas escolhas pontuais do Palmeiras, e talvez a terceira, né, que está tentando o Nino, pode ser que seja no meio do ano, eu acho que o Palmeiras escolheu muito bem os nomes, Mauro Betting e Fábio Piperno. É um Palmeiras que cresceu nessa temporada. Para mim, né, o Palmeiras terminou muito mal a temporada passada e nesse ano já começa com um time jogando melhor, criando muitas chances e outra, né, com um goleiraço. Com um goleiraço. Eu falei aqui já várias vezes, Carlos Miguel foi uma contratação excelente. Vai ser melhor goleiro do Brasil por anos e anos esse cara. Sempre quando precisa dele, ele se destaca. Pirador, boa noite a todos inicialmente. É claro que a arrancada, esse início do Campeonato Brasileiro é muito bom. É possível identificar erros ainda no time, imperfeições. Há algumas questões que têm que ser muito bem discutidas, sim. É possível que o Palmeiras esteja aprendendo com erros do ano passado, porque hoje me agradou muito, sobretudo, o Palmeiras ter entrado em campo com força máxima, mesmo tendo, né, pela frente no final de semana um adversário complicado aqui no futebol paulista, semifinal de Campeonato Paulista. Então acho que o Palmeiras aprendeu com a história de poupar time no Brasileiro do ano passado. Perdeu o título também parte por causa disso. Outra coisa, eu acho que a evolução do time nesse começo de temporada é muito boa, porque me preocupa muito o time que em fevereiro tá assim arrasador, atropelando todo mundo. Eu prefiro que vá evoluindo ao longo da temporada para chegar forte no final do ano, não agora. O que adianta agora começar, enfim, distribuir goleados por aí e depois perder força? Então é natural que ajustes tem que ser feito. O primeiro deles, muito importante, é o reposicionamento do Marlon Freitas, agora jogando um pouquinho mais atrás. Então isso já resolve uma das questões do Palmeiras, que era quem seria o 5. Então, Palmeiras ainda tem uma necessidade de ocupar melhor os espaços de meio campo. Está muito fácil para o adversário finalizar contra o gol do Palmeiras de fora da área, porque ainda é um Palmeiras que, por falta de mais conjunto, entrosamento e tal, ainda tem dificuldade na recomposição. Agora, eu acho que em relação ao ataque, o Palmeiras é de longe quem tem mais opções do futebol brasileiro hoje. O Palmeiras tem Vitor Roque, Flaco, Arias, Alan, daqui a pouco vem o Paulinho. Então, o que o Flamengo tem de grande vantagem em relação ao Palmeiras desde o ano passado
é a maior e mais qualificada oferta de jogadores de meio campo. No ataque, por sua vez, é o Palmeiras quem tem mais. Piperno. Oi. E defesa também, né? Léo Pereira e Léo Ortiz estão muito bem no ano passado. Fizeram a melhor dupla de longe do futebol sul-americano. Agora, esse ano, os dois não começam tão bem, o Gustavo Gomes está jogando muito, e eu acho que com o Marlon Freitas, a tendência é a defesa do Palmeiras jogar um pouco melhor do que foi o ano passado. Você citou o Nino. O Nino eu já falei aqui outro dia, aliás, ontem mesmo conversei com um amigo russo que mora em Moscou, um cara que fala português muito bem. Então, a história do Nino, faltam 12 rodadas para acabar o campeonato russo, o Zenit está 1 ponto atrás do Krasnodar, já perdeu o título do ano passado, então ele admite negociar o Nino desde que ele encontre uma reposição. Só que o campeonato, ele queria um zagueiro lá do CSKA, um zagueiro chamado Diviev. Até agora o CSKA não se prontificou a vender o jogador. O campeonato vai recomeçar nesse final de semana, depois de 2 meses e meio. Então, por enquanto, a ordem é não negociar o Nino. Se amanhã depois fizer uma outra contratação, é evidente que tudo isso pode mudar. E para o Palmeiras também seria muito importante ter um jogador com essa qualidade. E o torcedor que foi à Arena Crefisa Barueri, o que acompanhou no São César aqui na Jovem Pan, ouviu pela TV, viu um ótimo jogo, dos melhores, se não o melhor do campeonato. Pelos meus critérios, deixa eu só pegar aqui, eu contei 8 chances de gol do Palmeiras e 8 do Fluminense. Foi um jogaço, né? O Palmeiras começou melhor, em 12 minutos já estava 2-0. Depois da parada hidráulica na primeira etapa, o Fluminense foi melhor e diminuiu aos 39. Segundo tempo, o Flu começou em cima, mas o Palmeiras acabou melhor. No final, chances lá, chances cá. 2 ótimas atuações de 2 grandes goleiros. Anota esse nome, o garoto promissor, esse tal de Fábio do Fluminense, e o Carlos Miguel mostrando todas as suas qualidades, muito bem treinado, muito bem preparado, o Palmeiras ainda em ótimas mãos. Foi um ótimo jogo, pilhado de 2 equipes que vão lutar muito provavelmente até o final por quase tudo que vierem. O Fluminense era meu palpite de véspera, antes de a bola rolar no Brasileiro, é time para chegar entre os 4. E o Palmeiras para sonhar com o título de Brasileiro, sonhar com o título de Copa do Brasil, sonhar de novo com o Libertadores, está tudo muito bem. E como bem destaque, tem falado bastante, Bruno, e concordo plenamente, nunca, desde que chegou em novembro de 20 ao Palmeiras, o Abel, ele teve mesmo que rodar ou mudar tanto o elenco. E pelas qualidades do Palmeiras, pelo nível de investimento da administração palmeirense, tem como trazer jogadores como o Arias, e vai trazer muito, provavelmente, como bem explicou de novo aqui o Piperno, o Nino. E aí é time para sonhar mesmo com tudo, para sonhar aquilo que acabou dizendo, não um pesadelo, talvez uma decepção, certamente uma frustração, mas não crise no Palmeiras, porque ano passado, vice, vai pro Corinthians, pô, o estadual é pouca coisa, mas aquela coisa. Quando ganha não é nada, quando perde é um desespero. Perde pro Corinthians do jeito que perdeu as 2 pro Corinthians na Copa do Brasil, e lá no final o Corinthians vai ser campeão de novo. Mas fez uma reta de chegada muito boa do Brasileiro, caiu de produção, e na Libertadores perdeu, mas perdeu para um mega Flamengo, né? Então é vice-brasileiro, vice da Copa, vice da Libertadores, vice-paulista, é decepcionante. Mas é horrível ter que mudar tudo? É óbvio que não. Né, do trabalho mais longevo, há dias o Abel acaba de superar o Tele Santana de longevidade num clube, né? E lembrando que o Tele só deixou São Paulo em janeiro de 96 por conta da isquemia cerebral, né? Esse que para mim é o maior treinador da história do futebol brasileiro, é o Tele Santana, e o Abel, que para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, merece a continuidade e merece críticas também, inclusive nessa questão que a gente abordou com o Nilson César e que o Bruno e o Piperno falaram muito bem, que é sobretudo o Piperno na entrada da área do Palmeiras, como o Palmeiras tem dado espaço. Eu acho que é a questão de ajuste até de nomes, né? Com o Lucas Evangelista ganhando mais cancha, e a gente sabe o apreço que tem, merecidamente ter o Lucas, o apreço que tem do Abel em relação ao Evangelista, eu acho que é questão de tempo, de ser Marlon Freitas, Lucas Evangelista, avança o Andrés para armar, para pensar melhor o jogo e bater melhor de fora da área, fica um time mais encorpado, mais fechadinho taticamente, e aí tem outras ótimas opções para você rodar. Paulinho, que nem está podendo jogar ainda, Arias, que vai jogar cada vez mais, Flávio, que continua muito bem, o Vitor Roque, impressionante, né? Como tem força, como tem técnica, como tem frieza para fazer gol, é um jogador realmente muito acima do nível, e tem só 20 anos, é sempre bom lembrar
lembrar, o Vitor Roque tem só 20 anos, tem muito potencial para jogar e até para voltar para a Europa, aí eu falo de coração, infelizmente, mas cada um que toque a sua vida, mas é um Palmeiras nesse momento de temporada, Piperno, Pilhado e Bruno, jogando mais do que imaginava. Não esperava que o Palmeiras estivesse assim. Pode até no domingo à noite, que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, perder para o São Paulo, que está evoluindo, já vamos falar do Tricolor Paulista, mas enfim, eu vejo um Palmeiras num nível melhor da temporada e num nível que muito provavelmente até o final o Palmeiras vai continuar extremamente competitivo até o final de 2026. O Vitor Roque, né? Teve uma jogada dele ali em cima do Otávio. Ele vai igual um tanque. Ele é muito forte, que ele dá uma bomba na trave depois. Esse cara pegando esse ritmo, já terminou bem a temporada passada, tem tudo para ser um dos principais destaques do futebol brasileiro nesse ano, ainda mais tendo, né, ao lado dele, Andreas Pereira, Alan, John Arias, Flaco Lopes e Marlon Freitas. A bola vai chegar redonda, né, pro Vitor Roque. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Canelada. Você acompanhou tanto o Pilhado, o Piperno, o Bruno e o Mauro, que é nosso, né, nosso irmão de farda, nosso palmeirense lá representando lá na Jovem Pan, né, se rendendo ao Palmeiras, cara, que vem sim numa crescente. Tem alguns que falam, cara, mas o Fluminense não estava com seu 100% e tal. Mas o Palmeiras vem numa crescente. E, cara, a gente já sabe que o Verdão, esse ano, vai sim, no mínimo, conquistar um brasileiro e a Libertadores. No mínimo, um ou outro tem que vir, cara. Isso aí é fato. Pelo momento que vive o Palmeiras, tá? Mas a gente também não pode se iludir. O Piperno falou ali, né, cara, sobre o meio de campo e é uma realidade. Para quem acompanha o canal, eu já falo aqui, né, cara. Eu, sinceramente, prefiro o Giai do que o Kelvin. Porque o Giai é melhor defensivamente. Nenhum dos dois são bons, tá? Mas a gente tem que lembrar que o meio de campo do Palmeiras, formado com Andrés e Marlon, não tem aquele cara, o cão de guarda. Então, esse meio de campo ainda está bem vulnerável, sim. Principalmente num jogo como esse, que até o Abel falou que os caras vieram jogar sem atacante. Então, eu acho que eles tinham praticamente 5 ali no meio de campo. Claro que tinha os pontos, sim, mas é um preço a se pagar pelo time que joga com 2 atacantes, com o Flaco e com o Vitor Roque. Só que precisa ter um meio de campo sólido. O Marlon e o Andréas são ótimos com a bola no pé. Só que nenhum dos dois é aquele cão de guarda sem a bola no pé, cara. Então, assim, hoje, para você continuar com esse esquema, eu tiraria o Kelvin e deixaria o Giai como titular, porque defensivamente ele é bem melhor do que o Kelvin. E, cara, pra frente o Kelvin não faz nada. E defensivo é ruim, ele não deveria ser o titular, pra mim, tá? Então, assim, tem coisas ainda a serem melhoradas, o Arias se entrosar mais ainda com o elenco e tem muita coisa pro Palmeiras crescer ainda nessa temporada. Mas essa questão do meio de campo eu acho bem preocupante. A gente pegar equipes mais fortes que o Fluminense, por exemplo, equipes que têm um atacante lá fixo, o Fluminense praticamente não tinha. Então, assim, é um meio de campo vulnerável. Então, o Abel chegou a falar na coletiva que, como joga com 2 atacantes, ele precisa ter o apoio de todo mundo retornando para marcar sem bola. E, assim, os caras vão marcar. Só que, pra mim, hoje, eu preferia ter o Giai ali pela direita, como eu já falei pra vocês, a parte defensiva dele é melhor. E o Arias, cara, logo ser titular, porque além de ele entregar muito com a bola no pé, ele vai pra marcação. Tu viu aí que ele deu um rapa no cara? Amigo de profissão. Cara, e ele jogou com um cara lá no Fluminense, deu-lhe um rapa mesmo, tomou um amarelo, puta merda. Mas enfim, o cara joga muita bola com a bola no pé
e sem a bola no pé se entrega ao máximo. Então recompõe bastante. Então ajuda o Palmeiras, que joga com o meio de campo ali com -1 para ter mais um lá na frente. Então assim, principalmente hoje, para mim, Thiago, é ter o Ares como titular ali, como a gente já falou. Além da posse de bola, ter toda a criatividade, o cara recompõe muito, e ter o Giai na direita, porque para mim é bem melhor defensivo do que o Kelvin. Então, eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o canal. Quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um vídeo legal, que é um canal que traz bons conteúdos. Então o YouTube acaba entregando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.